O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno tempo pascal, tempo forte de reavivamento da nossa fé. A palavra de Deus insiste em apresentar-nos a vida da igreja primitiva, que nos vem narrada nos Atos dos Apóstolos, e seleciona para nós os trechos mais significativos do que é a vida nova em Cristo, como no trecho ou nos trechos que hoje ouvimos. É importante notar como, neste pequeno trecho do Evangelho de São João, sobre a videira verdadeira, Jesus usa por 8 vezes o verbo permanecer, estar, ficar, durar. Tem o mesmo sentido. Permanecer, permanece. Se não permanece, é preciso permanecer. Eu permanecerei. E a condição que permanece é de ter a vida garantida, como o ramo que está ligado ao tronco, ao cepo da árvore. O contrário significa a morte, o ramo separado, pois, do tronco. E Jesus inicia a perícope, ou seja, o trecho do Evangelho, dizendo: Eu sou a verdadeira videira. Meu Pai, o agricultor, o ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Chamamos ao ramo que não dá fruto, que não tem possibilidade de frutificar, de ramo ladrão, porque ele só está roubando, não é isto? A substância a partir da raiz da árvore. Ele não tem futuro, ele vai prejudicar os ramos que dão frutos, e por isso o que se faz na podagem, a gente corta. É isso Jesus está falando, pois, no episódio de hoje. Permanecer.
em Deus, estar plugados, não é isto? Conectados, são todas expressões modernas para dizer isto, permanecer. E é interessante como Jesus não fala com meio termo. Se não permanecer, dá um pouquinho de fruto, dá alguma coisa. Não, Jesus é peremptório. Sem mim, nada podeis fazer. Aliás, podemos sim fazer um monte de bobagens, um monte de besteiras, como nós, quando somos iluminados, nos damos conta de que a nossa vida foi um acúmulo de bobagens que fizemos sem Deus. Sem mim, nada podeis fazer, diz Jesus. E a condição é a de estarmos, como eu já disse, ligados, plugados, de permanecermos, pois, ligados ao tronco da videira, que é o que proporciona, então, ao galho frutificar. Vocês sabem, agora, a esta altura, na Europa, no Oriente, é o tempo das videiras produzirem frutos. Tendo passado o inverno, estamos na primavera, daqui a pouco chega o verão, é então o tempo e as videiras estão carregadas, pois de cachos grandes de uva, que se preparam, pois, para maturar, para amadurecer, aguardando o tempo da colheita alegre. Queridos irmãos e irmãs, permanecer em Deus, porque em Deus está, diz o salmista, a fonte da vida. Hoje nós comemoramos a festa de Santo Atanásio. Santo Atanásio é dizemos, um padre, um pai da igreja grego. Este jovem recebeu uma cultura clássica e teológica em Alexandria, no Egito, de onde ele é originário. Ele experimentou ainda na adolescência a vida monástica, a vida dos monges. E, de fato, foi ele quem escreveu a vida de Santo Antão, que tanto bem fez para a humanidade, conhecendo, pois, a origem da vida dos monges, que depois deu origem à vida religiosa. Atanásio era um jovem generoso, era um homem inteligente. Ele conhecia a retórica e conhecia a lógica, uma capacidade de raciocinar extraordinária. Assim que, muito novo, foi ordenado diácono a serviço do bispo Alexandre, de Alexandria do Egito, e, junto com o bispo de Alexandria, Atanásio foi participar do primeiro concílio, ou seja, aquela reunião dos bispos para dirimir questões doutrinais, àquela altura muito ligada a questões políticas, porque o imperador, como deu a paz para a igreja, achava que devia também agora intervir na vida da igreja. E àquela altura, um grande herege recebe o nome de heresiarca, com H, heresiarca, quer dizer um big herege. Chamava-se Ário, da mesma cidade grandiosa de Alexandria do Egito. E Ário, pensando a respeito de Jesus Cristo, procurando entender ao seu modo o mistério do Filho
como Verbo encarnado, segunda pessoa da Trindade, chegou a uma conclusão. Ele dizia: Jesus Cristo foi o mais perfeito dos homens. Não houve homem igual a ele. Ele foi excelente. Ele foi o máximo. Esplendoroso Jesus Cristo. Porém, dizia Ario, houve um tempo em que ele não existiu. Houve um tempo em que ele não foi. Passou a ser, passou a existir. Ario ignorava e negava de um modo absoluto o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era Deus, tudo estava em Deus. No princípio era o Verbo, era a Palavra, e nada do que existe foi feito sem Ele. Portanto, Ario negava assim a divindade do Filho de Deus, dizendo que ele era um cara legal, mas ele não preexistiu. Portanto, passou a ser criado, passou a existir a partir de um dado momento. Em sendo assim, o Pai era Deus, o Espírito Santo também, mas o Filho, notem, não. É isso, meus irmãos e irmãs, causou assim um grande mal-estar na igreja que estava iniciando, pois, a sua caminhada, buscando firmar-se na fé. E neste concílio de Nicéia, acontecido na cidade de Nicéia, ano 325, estamos no século IV, pois trouxeram Ario lá na tribuna para apresentar estas suas ideias, se explicar diante dos padres sinodais, ou seja, dos que estavam participando deste sínodo. E olhem que ali estavam aqueles que tinham já sofrido por conta do nome de Jesus. Aos que sofrem pelo nome de Cristo e não morrem, chama-se de confessores. O mártir é o que morre. O que sobrevive é o confessor. Não está nada a ver com o padre que confessa os pecados, não. É o que confessa a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Lotada, pois, a Assembleia do Sínodo, cheia de bispos, uns com o olho vazado, outros com a mão atorada, outros aleijados, porque tinham sido, pois, martirizados, tinham sido, pois, sacrificados, machucados em defesa da fé, para não negar a fé em Jesus Cristo. E agora chegava ali aquele jovem, orgulhoso, dizem, porque existe um orgulho da juventude irrefreável. E Ario achou de dizer exatamente isso, que Jesus Cristo foi super legal, mas foi criado em dado momento. E o que aconteceu? Além de vaias, além de jogar tudo o que tinham nas mãos, em cima desse herege, Ario foi combatido pelo argumento de Atanásio, nosso santo, colocando toda a sua capacidade de diálogo, de explicação, de dialética, defendendo, pois, a filiação divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ou se quisermos, também está correto, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, 100% Deus, 100% homem, porque
concebido pelo Espírito Santo no ventre virginal e nascido por isso de Maria Santíssima, Filho de Deus e Filho dela. Esta fé foi, portanto, promulgada por Atanásio, o qual, argumentando devidamente, pois combateu a heresia ariana. E por conta disso, foi perseguido, foi exilado por 16 vezes. Atanásio foi exilado. E depois que foi feito bispo de Alexandria, ele também, em lugar do bispo Alexandre, foi exilado. E apesar disso tudo, meus irmãos e irmãs, Ário sempre nos púlpitos, sempre nas homilias, pregando oralmente e nos tempos livres escrevia. As suas obras escritas são também um patrimônio para a defesa da fé cristã. Por isso, Atanásio recebeu um epíteto, ou seja, um apelido que o tornou célebre. Ele é o martelo contra os hereges. Queridos irmãos e irmãs, Atanásio conheceu a Jesus desde menino. Na sua adolescência, foi um apaixonado por Jesus Cristo e perseverou na fé até a idade de 94 anos. A igreja tem necessidade em todos os tempos de astros desta grandeza, desta luminosidade, que possa o testemunho dos santos de ontem e de hoje trazer, pois, à frente jovens que coloquem também sua capacidade, suas inteligências, seu amor, sua fé a serviço da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que liberta e salva. E todos nós possamos perseverar na fé, sem arredar nem um milímetro daquela que é a verdadeira fé da Igreja, defendida pelos mártires, pelos confessores, como por Santo Atanásio. Vamos fazer um instante de silêncio.